Pessoal, Livro dos Espíritos, pegar a pergunta 93, tá? Nós vamos falar mais um pouco do perispírito, mas o que vocês vão ouvir do que eu vou ler já está muito aquém do conhecimento que vocês devem ter, tá? Vocês imaginam que Kardec, quando fez essas perguntas, né, para os espíritos, ele estava ainda tateando, tentando conhecer como é que os espíritos se apresentavam, né? Curiosidades que todos têm. E só que em aulas passadas eu já dei para vocês informações bem mais completas, mas é bom que a gente saiba o que tem no Livro dos Espíritos. Pergunta 93 é: e a redação é um pouco diferente dependendo de quem fez a tradução, mas o conteúdo é o mesmo. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer? Então, é uma pergunta muito básica, né? É como você falar assim, poxa vida, eu sou alma e espírito, eu sou alma e corpo, né? Aqui no Espiritismo fala que a gente chama alma quando o espírito está encarnado. Então, fala assim, a alma, né, que está encarnada. Mas eu penso no espírito, que a gente sempre fala uma centelha divina, né? Então, que forma que tem? Então, ele fala assim, o espírito ele está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos. Por que é vaporosa? Porque é um material numa consistência bem assim, sutil, diferente da que nós... Mas eles devem sentir mais ou menos o que a gente sente no nosso corpo. Lá, quando a gente está desencarnado, somos nós com o perispírito, certo? Então, sempre vestido. O espírito, eu estou repetindo várias vezes, hein? O espírito está sempre revestido de um corpo que é chamado perispírito. Esse perispírito é como se fosse uma cobertura, tá? Para assim, que as sementes, elas são revestidas de uma capa, assim, que é o perisperma, se não me engano, e esse peri é um prefixo, acho que é grego. É grego? Quem que... E é o mesmo significado, é o envoltório. Mas o perispírito é mais do que um envoltório. Se eu falar em envoltório, você pode pensar que é um tipo de uma capa, assim, que envolve. Não, é um corpo, tá? E nós já vimos em aulas anteriores que esse corpo, ele tem, nesse nível de evolução, né, que nós estamos, e mesmo quando estamos encarnados, esse corpo quer dizer, o nosso corpo físico é uma réplica do perispírito. Né? Então, se o meu corpo físico tem um coração, tem lá no perispírito um coração. E quando a gente desencarna, a gente vai sentir, depois que a gente se acostumar um pouquinho com a nossa leveza lá no plano espiritual, a gente vai sentir. Então, a gente deve ter um coração batendo, né? Todas as funcionalidades que nós temos aqui. E a nossa sensação lá não vai ser de uma coisa vaporosa, vai ser uma coisa, assim, mais consistente. Mas, para nós, o perispírito é bem mais que vaporoso, né? O vapor a gente vê ainda, na realidade, a gente não vê o perispírito. Poucos veem. Então, mais ainda, essa substância é bem grosseira para nós espíritos. Ela é muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Aí tem uma explicaçãozinha do Kardec. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, a minha memória está boa. Da mesma forma, o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Pergunta 94. Pode levantar a mão a hora que quiserem, hein? De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial?
Nós já falamos isso nas aulas passadas, desde o comecinho da mônada, tá? A mônada, ela em contato com a matéria e com, lógico, esse fluido que ele chama aqui, esse fluido universal, é, uma, é um estado da matéria, uma matéria mais sutil. E a mônada se utiliza desse fluido universal para ir construindo, né, junto com os materiais da Terra, um corpo adequado para ela se manifestar. E é muito lento isso, né? Então, do fluido universal de cada globo, por isso ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito troca seu envoltório como mudais de roupa. Ele está dizendo que quando a gente mudar de mundo, e nós podemos, muito provavelmente nós não iniciamos a nossa carreira espiritual aqui na Terra, né? Mas aqui entraria um aspecto que poderia trazer polêmica, tá? Sobre essa mudança de corpo. Na minha visão, essa mudança é uma adaptação, tá? Por exemplo, se a gente, vamos supor que a gente evolua muito, né? E nós vamos, na próxima encarnação, ao invés de retornarmos à Terra, nós vamos num mundo mais elevado, né? A gente vai levar esse corpo perispiritual, não vai abandonar o corpo aqui, mas ele certamente, antes da nossa nova encarnação lá, ele deverá ser adequado para aquele novo mundo, tá? Mas as respostas dos espíritos, elas não são detalhadas. Por que não são detalhadas? Porque, nesse momento, a importância não é entrar no detalhe, tá? Quem entra no detalhe um pouquinho é o livro A Gênese, por exemplo, que detalha. E mesmo a Gênese hoje, ela seria escrita de uma forma um pouco diferente, né? Uma ciência mais avançada, tudo. Então, eu aproveito para estar sempre falando para vocês dessa doutrina espírita evolutiva, tá? Vocês vão se deparar, muitas vezes, com pessoas, com espíritas mais ortodoxos. Ai, mas é porque no livro dos espíritos está assim, assim, assado, então, conclusão, é assim, assim, assado. Tá? Mas eu estou falando para vocês ter uma visão um pouco mais, assim, de bom senso. Tá? Se esse livro fosse reescrito hoje, talvez outros detalhes seriam colocados, mas naquela época nem Kardec e nem os médiuns iam saber traduzir adequadamente. Não que esteja errado, mas é mais superficial algumas explicações. Não estou querendo ser arrogante com isso, mas, quer dizer, eu está certo e aqui, não tem questão de estar certo, mas é uma visão na base do conhecimento que a gente tem hoje. Tá? Então, por isso que eu jamais vou discutir com alguém que é extremista, com alguém que sabe, que tem aquela visão quadrada, né? É isso, isso, isso. Não, Deus criou Adão, depois Eva. Não adianta discutir. Cada um pensa da forma que quiser. Tá? Agora, se perguntarem a opinião, a gente dá. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, eles tomam um espírito mais grosseiro? Foi a pergunta. Caso de Jesus. Tá? Jesus veio de um mundo bem mais elevado e para habitar aqui. Aí a resposta, já o dissemos, é preciso que eles se revistam da vossa matéria. Então, Jesus dizem, né, eu não vou repetir a duração, mas ele se preparou por muito tempo
Não vou repetir, não vou falar a duração. Mas ele se preparou muito tempo antes de poder reencarnar na Terra. Será que ele ficou parado todo esse tempo? Certamente não. O envoltório semimaterial, pergunta 95, do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Então, o perispírito ele tem uma forma determinada? Tá, isso, todos vocês acertaram. Sim, isso foi uma piada minha, tá? Pessoal, eu fiz um comentário engraçado, porque ninguém respondeu, mas como eu tenho mediunidade, eu tenho certeza que todos vocês estão com a resposta na cabeça. Então, a pergunta: o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? A resposta é sim, tem uma forma que o espírito deseja. Olha aí. Sim, ele tem uma forma que o espírito deseja. É assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. Então, Kardec aqui ele está dando uma resposta na média. Tá? Por que eu falo na média? Porque tem espíritos superiores e inferiores. Espíritos muito inferiores não têm muita capacidade de se mostrar de uma determinada forma. Tá? Mas vamos lá. E esses que são escurecidos, que são os inferiores, eles também não escolhem? Então, cada um depende dos inferiores. Você sabe que tem muito de livre-arbítrio aí também, né? Quanto mais evoluído o espírito, maior o livre-arbítrio dele, e melhor são as capacidades e habilidades do próprio espírito. A reencarnação, por exemplo, o tipo de reencarnação que nós vamos ter, ela também é função, falar assim, o espírito pode escolher a próxima reencarnação? Pode, mas aí é completo, mais ou menos. Porque tem espíritos que não têm a mínima condição de escolher uma próxima encarnação. E espíritos mais elevados, um pouquinho, têm condições. Por isso que aquele livro Missionários da Luz mostra bem isso, quando tem aquela moça que ela fala assim, eu queria reencarnar com algum defeito. Ela fala assim, um defeito na perna, coisa assim. Porque na última reencarnação, ela, em função da sua beleza, né, ela perdeu as grandes oportunidades aqui na Terra. Tá? Eu falo, a beleza, tá? Mas ela não queria, numa próxima encarnação, ser tão atrativa assim, sabe? Quer dizer, o pessoal olha para ela, ai, que maravilha, beleza, vamos sair, não sei o quê, e, e isso acaba desviando ela para um caminho que talvez não seja o ideal. Eu fui claro? Se eu não fui claro, vocês leiam Missionários da Luz e vocês vão entender que eu fui muito claro, tá? Porque é um livro mais difícil de compreender. Não é verdade, Marcelo? Você já leu, não leu Missionários da Luz? Eu li toda a série do André Luiz, mas eu não lembro muito, já faz bastante tempo. Então, leia de novo. Leia de novo. Quem leu mais aí? O Alessandro leu Missionários da Luz? Li todos também, todos André Luiz. Só para ilustrar um pouco mais, né, mais um exemplo. Você disse que os espíritos um pouco mais evoluídos, eles conseguem mudar a sua forma de apresentação. Então, por exemplo, numa última encarnação, nessa encarnação eu tenho essa cara, esse jeito, careca, baixinho, etc. Mas numa encarnação anterior, que eu tive relacionamento com outras pessoas, eu tinha uma figura diferente, eu era bonitão, tá certo? Então, quando no plano espiritual eu vou me apresentar, ou em sonho, com alguém que eu tive na encarnação anterior, eu consigo me moldar conforme aquela figura para poder me apresentar, para as pessoas me reconhecerem. Essa que é a diferença.
E qual é a força de modelagem que existe? É o seu pensamento, é a sua Isso, vontade, isso. certo? A sua consciência que você consegue. Você tem capacidade, é bastante evoluído para conseguir lidar com isso. Isso. Vocês acham interessante a gente manter gravado essa discussão? Tá? E eu vou repetir uma coisa que eu já falei. Se a gente desencarna e depois de algum tempo lá eu vou olhar no espelho, o que eu espero achar? Um cara parecido comigo no espelho, não é? Então, o meu pensamento está modelando o meu corpo perispiritual, cobertura do espírito, tá? Mas isso daí é uma coisa assim automática, não é uma capacidade que a gente tem. Tanto é que lá no plano espiritual, se a gente vai ficando mais tempo, você parece que vai se rejuvenescendo, tá? Como crianças vão crescendo, aquelas ficam mais algum tempo no plano espiritual. Ai, gente, não é uma coisa muito complexa, é uma coisa assim natural, porque o tempo vai mudando aos poucos. Mas espíritos muito atrasados não têm essa capacidade. Às vezes o pensamento deles está tão focado nas coisas da Terra que muitos deles não sabem nem que eles desencarnaram, sabe? Eles continuam na Terra. Fala, Alessandro ou Cleide. Alessandro. Eu lembrei de um livrinho que eu li um tempo atrás, do Silveira Sampaio. Ele era um repórter e tal, psicografado pela Zíbia Gasparetto. Chama-se O Mundo em que Eu Vivo. E eram umas historinhas assim que ele contava assim, né, rápidas assim da história dele. E uma delas ele fala assim: eu não consigo plasmar de novo de volta o meu cabelo, porque ele desencarnou careca e não conseguia plasmar o cabelo dele de volta. É. Tá bom. Tudo bem, gente? Podemos passar para frente? Pode ser que eu edite, que eu grave esse vídeo até essa parte para ficar sobre o estudo do Livro dos Espíritos, tá? E se eu gravar sem muitos cortes, tudo bem? Posso fazer isso? Tá bom. Legal.